Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo. Meu nome é Rodrigo, eu sou bolsista PUIC no programa de pós-graduação em Letras, coordenado pela Rosângela, e hoje eu vim apresentar um trabalho para a mostra de projetos da Unisc, que é um recorte de uma pesquisa maior. Bom, o nome do trabalho é A Influência da Alfabetização na Direcionalidade dos Movimentos Oculares, Evidências de Leitura e Processamento Visual com Rastreamento Ocular. Bom, agora eu vou dar uma leve introduzida e comentar um pouco sobre as questões que vão nortear o meu trabalho. Bom, ao decorrer da vida e dos processos de alfabetização, os nossos olhos são treinados para ler da esquerda para a direita. Isso, claro, variando de cultura para cultura. Por exemplo, os árabes, eles leem da direita para a esquerda. Bom, será que essa direcionalidade tem a capacidade de influenciar no processamento de estímulos não linguísticos? E será que essa direcionalidade é seguida no processamento visual de textos por pessoas que não sabem ler? Bom, o meu objetivo então vai ser investigar se a aprendizagem da leitura impacta a direção e o padrão dos movimentos oculares em diferentes tarefas. Bom, passando agora então para a metodologia. O instrumento que foi utilizado durante a pesquisa foi o rastreador ocular Tobii 250 Hz, ou também conhecido como Eye Tracker. Bom, ele é um equipamento de alta precisão que é utilizado para capturar movimentos oculares durante certas tarefas. Bom, e o que ele mede? Ele mede fixações, sacadas, padrões de leitura e também atenção à palavra-alvo. Bom, o motivo de escolha desse equipamento não foi aleatório. Além, claro, da alta precisão que ele tem e também de um software compatível, ele tem a capacidade de gerar dados muito naturais. Porque se for observar a imagem, ele fica acoplado junto ao notebook. Existem modelos em que o eye tracker ele é colocado junto à cabeça, o que pode gerar algum tipo de desconforto no participante, podendo alterar os resultados no fim. Bom, passando agora então para os participantes do estudo. Nós tivemos crianças de nível pré-escolar, segundo ano do fundamental e quarto ano do fundamental, e adultos não alfabetizados, alfabetizados tardiamente e alfabetizados na infância. Bom, a justificativa para a escolha dessas pessoas foi justamente comparar os efeitos da escolarização e da idade no padrão ocular. Bom, e quais foram os testes que foram realizados? Nós tivemos três: naming, recall e tentativa de leitura. O naming e o recall se baseavam em imagens. Então, o naming, o objetivo do participante era nomear as imagens da forma como quisesse. Nesse exemplo aqui, eu poderia falar hambúrguer, mesa, palhaço ou em qualquer outra ordem. Já o teste do recall, o objetivo do participante era decorar as imagens que apareciam por um breve momento e posteriormente falar o nome delas na ordem que quisesse, de novo. E bom, o tentativa de leitura, o objetivo do participante era decodificar um texto. Então nesse exemplo aqui, primeiramente aparecia a imagem, alguma imagem, nesse caso aqui de uma uva, e logo em seguida trocava o slide. E o objetivo do participante era então, como nas bolinhas, passar decodificando o texto e procurar se aquela imagem está presente no texto. Nesse caso aqui, no final tem uva, então está presente. No segmento, então, o que foi analisado em cada um desses testes? Basicamente, nós olhávamos para a taxa de acertos, então se o participante acertou ou não, a direcionalidade dos movimentos, então se eles tinham um padrão de esquerda para direita para esquerda ou outros padrões, e também nós olhávamos para o número e o tempo de fixações. Passando então aqui brevemente sobre a exportação dos dados. Basicamente, eles vinham em arquivos .tsv que nós conseguimos abrir pelo Excel, e a partir desses arquivos em formato mais bruto, nós precisávamos fazer análise da direcionalidade e também análise de fixações. Bom, a partir daqueles arquivos, nós dávamos uma manipulada neles, então a gente agrupava eles em grupos, como aqui tem o grupo da pré-escola, o código de cada um dos participantes, nós temos o teste, e aqui a gente analisou a direcionalidade. Já nesse outro teste, nós tínhamos aqui o grupo alfabetizado na infância, o código de cada um dos participantes, e o tempo de fixação em cada um dos sintagmas. Bom, comentando agora sobre os resultados dos testes. Iniciando pelos estímulos linguísticos, que no caso é o teste de tentativa de leitura. Aqui a gente tem a separação entre crianças e adultos, e aqui as taxas de acerto e de direcionalidade. Bom, se a gente reparar bem, a gente consegue perceber uma clara associação. Quanto maiores as taxas de direcionalidade da esquerda para a direita, maiores foram as taxas de acerto. E isso também se repetindo entre os adultos. Bom, agora sobre os resultados dos estímulos não linguísticos, no caso os testes de naming e recall, a gente consegue perceber que esse padrão se manteve, porém agora com uma menor discrepância entre os valores de direcionalidade. Bom, a partir de tudo isso, nós conseguimos ter algumas discussões e conclusões. Bom, a gente consegue perceber que o processo da escolarização,
Ou seja, quanto maior o nível escolar da pessoa, mais consolidada vai ser a leitura da esquerda para a direita. A gente consegue perceber também que as convenções culturais da leitura, como ler da esquerda para a direita, têm a capacidade de modular a atenção e a percepção dos indivíduos. A gente consegue perceber também que os movimentos oculares são como uma janela entre a percepção e a cognição. E a gente também consegue afirmar que o eye tracker é uma ferramenta muito valiosa para investigar esses processos. Como percebendo pelo movimento cíclico que ocorre aqui, a gente consegue perceber que tudo isso aqui está no mesmo plano, está tudo incluso. Fazendo agora então um breve encerramento. Será que as dúvidas iniciais foram respondidas? Bom, a direcionalidade de leitura, esquerda para direita, influencia tanto o processamento de texto quanto, em menor grau, estímulos não linguísticos. Em estímulos linguísticos, houve quase nenhuma presença de direcionalidade da esquerda para a direita por pessoas que não sabem ler. Já em estímulos não linguísticos, a sua presença foi maior. Então a gente consegue perceber que sim, as nossas dúvidas foram respondidas. E bom, no fim das contas, qual é a relevância do estudo? É compreender como a aprendizagem da leitura modifica a nossa percepção visual e a nossa cognição. Muito obrigado por assistirem, esse foi meu trabalho.